E eu vou me apresentar, eu sou a Martina, se tiver alguém que não me conheça. Eu sou o Gustavo Winters, do Centro Paisagístico, que leva o nosso nome, né? Você é Fernanda Giannini, nossa convidada especial. Obrigada pelo E vai dar um, convite. um recado muito importante para vocês, né? Principalmente no que diz respeito ao estudo preliminar, praticamente, né? Antes de colocar o jardim no chão, tem muita coisa ali que tem que acontecer, né? A gente depende. E principalmente topografia e coisa e tal. A gente tem que ter na nossa frente uma miniatura da realidade local. Não sei se você concorda comigo, Fernando. Porque Com- senão o projeto sai errado, né? Se o levantamento estiver errado, né? Muitas vezes eu tenho perrengue com o meu topógrafo porque ele só dá a curva de nível. Agora tem um talude, ele não marca a crista do talude, a base do talude, e eu não sei como é que é, se é 45 graus, se é 60 graus e coisa e tal. Aí às vezes eu brigo com ele. Mas, gente, eu tenho dois buracos para escutar, eu sempre falo, e eu quero aprender com você. Isso. Contigo, Fernanda. Obrigada, Martina. Obrigada, Augusto. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Fernanda Giannini, né? Eu sou arquiteta e urbanista formada pela FRJ e tenho especialização em paisagismo pela PUC, né? Que é o curso da Cecília, né? Que agora acho que até eles deram uma pausa e vão começar de novo. Eu não sou professora, então essa explanação que eu vou fazer aqui agora, na verdade, eu estou dividindo uma experiência que eu tenho de 10 anos, né, com coordenação e execução de paisagismo, né, eu trabalhei por muito tempo na Landscape Jardins, e eu quero dividir essa experiência com vocês, né. Bom, eu queria só começar falando um pouco sobre uma convicção minha que leva a eu querer trazer isso tudo aqui para vocês e fazer o que eu faço, né, na minha profissão, que é a paixão pela natureza e a convicção de que a natureza cura a gente, né? Então, eu acredito que através do nosso trabalho a gente consiga alcançar cada vez mais isso, essa conexão do homem com a natureza, né? E esse é o meu propósito, né? E eu também tenho uma certa paixão por obra, então acho que por isso que eu trouxe esse tema para trazer para vocês como é que tem essa ligação, o que, que a obra tem a ver com o paisagismo, né? Porque muitas vezes existe uma cultura de que o paisagismo ele entra no final, ele é, na verdade, só um acabamento, né? Às vezes a casa está pronta e o cliente chama, e a gente sabe que aquele espaço tinha muito mais potencial do que a circunstância permite, né? Que a obra já está finalizada. Então, assim, é, queria começar pelo gancho aí do Gustav, que é a topografia, né? A topografia é o start do projeto, né? A gente recebe a arquitetura, né? A casa, a construção, a gente recebe a topografia, essa casa normalmente implantada nesse terreno, mas como trabalhar esse terreno faz parte do nosso escopo, né? A gente entender esses níveis. Então, a gente sofre um pouquinho, né, Gustavo, que o topógrafo às vezes fala assim, tem uma árvore, bota lá uma árvore, que é uma bolinha, e aí, na verdade, a É, árvore, na verdade, tem um DAP de 80 centímetros e uma copa de 4 metros, né? E a gente fica ali insistindo para o cliente, tem que refazer a topografia, né, trazer um levantamento mais detalhado, porque isso faz toda a diferença para a gente projetar esses espaços, né? Então, quando a gente recebe, Corretamente, né? faz muita, a e gente fala de raiz, né? que nem você fala, o topógrafo coloca aquele pontinho, dizendo que ali tem uma árvore, né, por exemplo. Existem programas hoje de topografia que mede até o DAP, né, da árvore, mas a gente não tem o mapeamento da copa da árvore, até onde vai essa sombra, né? Que no verão o sol passa por cima da copa, mas no inverno o sol se deita 23 graus mais para frente. E no lado sul da árvore, nós temos ali uma confusão, né? Teoricamente, 6 meses de sol, 6 meses de sombra, e a gente tem que pegar o levantamento planimétrico e cadastral e ir lá e ver, mapear a copa, que praticamente ninguém faz, né?
Isso é o que a gente às vezes vê um pouco pelo Google, aí vai no local, mas a gente sabe que quando é um terreno que tem muita arborização, a gente não consegue fazer cada indivíduo. O topógrafo tem muito mais ferramenta para fazer esse levantamento. Às vezes ele até tem esse levantamento, mas ele não entrega esse material, né? Ele filtra. É. Então, assim, além da gente olhar a localização, a insolação, a gente tem que olhar como se comporta esse terreno, né? Debruçar esse olhar é imprescindível para o projeto funcionar. Então, muitas vezes, a partir desse olhar, surge a necessidade de muros de arrimo, de pequenas muretas, né, e jardineiras que solucionam uma parte de acessibilidade, de escoamento de água e de aproveitamento do terreno, né, então, quando a gente consegue criar alguns platôs, né, isso faz com que o cliente consiga aproveitar mais aquele terreno, e isso é o que é o coração do projeto, né, a terraplanagem, esse projeto de muros, ele deve vir desde o início conversado com a engenharia, né, às vezes algumas soluções já vêm da arquitetura ou da engenharia, e nós, paisagistas, temos que tirar o melhor proveito disso, né. E aí, trazendo um pouco dessa questão dos platôs, eu acho que é importante a gente trazer, por exemplo, um elemento que mexe muito com a topografia do terreno, que é a necessidade de quadras e campos, né. O cliente, às vezes, pede um campo de futebol, né, uma quadra de beach tênis, esse elemento, ele não pode ser simplesmente definido no final, não, ele precisa de uma terraplanagem, ele precisa de uma retirada de material, né, muitas vezes necessita de um arrimo, né, então a gente tem que sempre estar conversando com a obra sobre a necessidade, por exemplo, da retirada do material que a obra mesmo pode utilizar em outro lugar de enchimento, né, porque para fazer uma quadra, para fazer um campo, a gente precisa ali tirar aqueles 30 centímetros, fazer uma drenagem, fazer o enchimento com areia, né, antes do plantio da grama, antes do enchimento de areia para o beach tennis, então isso tudo pode ser conversado com a obra desde o início para o planejamento, isso influencia no orçamento, isso faz com que o cliente também gaste menos, né, se isso for planejado no início. E eu acho que muito ligado à questão dos muros, a gente tem a parte da acessibilidade, né? A gente tem que pensar nesses desníveis e a conexão entre e os elementos de paisagem, a gente tem que pensar na conexão entre eles. Então, a gente fala de escadas, de rampas, de pisos, isso tudo normalmente está conectado com esses muros, né? Então, o planejamento dessa acessibilidade, ela faz parte aí desse início de obra, que pode até ser utilizado como um caminho da obra desde o início, né? Essa movimentação de terra. Então, eu acho que eu quis trazer o start do start, né, que é antes de qualquer detalhamento de projeto, ou se você sentar com a engenharia e explicar que vão existir essas necessidades, né. Uhum. Aí, quando a gente fala em jardins, por exemplo, sobre laje, a gente está falando de coberturas e varandas, aí a gente não tem essa questão em si, mas a gente tem, por exemplo, um planejamento inicial de trazer para a engenharia as cargas que vão ser utilizadas na execução daquele jardim. Então, a engenharia precisa previamente receber o volume de solo, né, quantidade de vasos, isso tudo tem que estar previsto num projeto inicial para que o calculista ou faça um reforço, né, estrutural, ou ele diga para o paisagismo assim, olha, não vai, essa carga não tem como. Então, você tem que diminuir o volume de solo, né? Então, a gente trabalha com montagem, né? Pode reduzir ali com uma montagem de potes plásticos, mudar o tipo de vaso, né? Isso tudo tem em jogo, né? Mas, assim, quando você idealiza um projeto... E tem a questão da chuva também, né? Vamos ver, que vai aumentar o peso e vai aumentar a pressão, ou seja, rimo, ou de um telhado, né? No Zé Verde, só ver quanto Isso. ele pesa sem a chuva e com a chuva, né? Muitas vezes E a a gente gente tem que procurar um engenheiro civil para fazer esse cálculo estrutural, você não acha? tem que ser um calculista, ele tem que aprovar, né? E o calculista, ele normalmente trabalha com uma margem bem, assim, ele da margem muito, muito acima, porque ele sabe que, às vezes, por exemplo, você vai encher uma jardineira sobre laje com substrato, mas depois o cliente, daqui a 10 anos, ele vai tirar aquele substrato todo e ele vai botar um barro,
né? E aí não foi previsto aquilo, né? Uma carga que é o dobro, né? Então, o calculista, ele sempre tem que prever o pior cenário possível. Então, é Colocar muito umas importante gordurinhas a que mais, né? É, tem que verdade. ter essa interlocução, né? E aí a gente falou desses elementos que mexem com o terreno e que prendem o início da obra, né? Movimentação de terra, enfim, reforço estrutural. E aí eu acho que agora a gente podia falar, vamos falar um pouquinho do que o paisagismo se propõe a ser construído para que a gente possa ter esses espaços de uso ao longo do jardim, né? Então, vamos começar falando assim, de uma emissão de um projeto para a obra, né? Depois que o cliente aprovou aquele projeto que foi idealizado pelo paisagismo, a gente tem que emitir como um guia de obra, né? Então, a gente tem que ter uma planta geral, não só das espécies, mas uma planta geral que especifique todos esses elementos construídos propostos. Então, você tem uma mureta de pedra natural, você tem uma escada, você tem um piso plaqueado, tudo isso deve ser informado à obra, para que não só eles executem, mas antes disso haja um orçamento, né? Então, eu entendo que nem sempre os paisagistas que estão aqui trabalham com a parte de detalhamento construtivo, mas que haja que, pelo menos, se há a intenção de fazer, que haja uma discussão com a engenharia, né, desses elementos propostos, para que a engenharia se prepare e orce aquilo dentro do escopo do projeto de execução da casa, né? Então, detalhes desses elementos, né? Por exemplo, piscinas, espelhos d'água, normalmente a arquitetura desenha, paisagismo às vezes dá uma mexida para que haja mais espaço, para ter jardim, né? Para que a gente consiga ter uma unidade, né? Então, isso é importante que já seja visto desde o início, por exemplo, espelhos d'água e piscina, eles influenciam no projeto estrutural junto da casa. Então, ele tem que ser visto desde antes. Então, se isso vai ser mexido, tem que ser discutido junto com o engenheiro civil, né, o calculista, esse tipo de modificação proposta, né? Aí, se a gente fala mais, assim, de pergolados, pisos, isso consegue ser amadurecido ao longo da obra, porque, normalmente, a obra vai executar esses elementos construídos externos mais na última fase, né? Pela minha experiência, porque não tem mais passagem de máquina, né, não tem mais estoque. Quando a parte interna da casa acaba, eles conseguem viabilizar essa construção da parte externa. Isso eu estou falando quando a gente está fazendo um projeto do zero, né? Se a gente está fazendo só uma reforma do jardim, aí isso já tem que estar desde o início. E aí, uma coisa que eu acho super importante, eu acho que é um pulo do gato para a gente, que é paisagista, é emitir para a obra uma planta de profundidade. Essa planta de profundidade, que é esse elemento 2 aqui, é uma planta que indica para a obra quais são os espaços livres de interferência que cada espécie exige para crescer saudável. Então, é uma planta setorizando as áreas de jardim em cores, indicando profundidades diferentes. Acho que eles caíram, né? Não, estou aqui. Não, não, aí. Por exemplo, se a gente tem uma árvore emblemática que vai ficar ali no eixo da sala de jantar, ela precisa ter um berço, né? Você tem que dizer a dimensão daquele berço e você locar ele dentro da planta, né? Você medir qual a distância da Uhum. casa, qual a distância do muro, ou você indicar que é o eixo. Por quê? Porque isso vai ajudar com que a obra não atravesse instalações, não preveja estruturas naquela área. Eu já estive numa obra que foi uma reforma, né? Teve uma demolição. E a gente tinha uma jabuticabeira no eixo da prainha da piscina. Quando foi escavar para fazer o berço, achou uma viga antiga, né, da antiga piscina ali, que a obra não tinha demolido. Então, a obra teve que demolir, a árvore já estava na obra. Então, essa planta de profundidade, ela traz um material de discussão dentro da obra civil, para depois você discutir não só com o estrutural, com o engenheiro civil, com o estrutural e com as instalações, né?
para que o desejo do cliente, aquilo que você aprovou, seja completamente possível, né? Aí a gente vai falar um pouquinho depois dessa compatibilização. Mas eles já saberiam na demolição que lá passaria uma viga, porque isso é meio que uma coisa que ninguém prevê, né, Fernanda? Assim, porque uma coisa é o que você está construindo, outra coisa é o que foi derrubado e ficou um resto, Na um verdade, resto de eles não obra, né? passaram uma máquina. Eles não passaram uma máquina naquela área, entendeu? Deveriam ter É, passado. Deveriam não, ter passado. e não raro, hoje, vamos dizer, tem tanto entulho de construção, né, que eles acabam com a reta escavadeira fazendo um buraco, e aí joga toda a resto de maçada, pedaço de telha, tijolo, vai falando ali, coisa e tal. Tudo no fundo. E Madeira, madeirite. hoje, eu acho que o paisagista tem que pedir a prospecção, inclusive, né? Não, não é só topografia, mas ver fazer os buracos ali para ver se tem entulho embaixo e tal, porque é a coisa mais comum que tem, né? No seu Mais caso, foi comum. na Muita trilha só. madeira. Uhum. Muita madeira enterrada, a gente tem problemas sérios, eu vou até falar um pouquinho mais à frente, mas assim, de cupim, por causa de resto de obra enterrado, né? E a gente sabe que esses restos de obra, eles acidificam o solo, né? Então, assim, a gente bota o calcário, né? A gente prepara o terreno, mas ali no fundo tem uma montanha de coisas que B.O. estão maior. nadando contra a corrente, né? Para o desenvolvimento das plantas. Sim. Bom, e aí eu acho que, assim, um outro ponto que eu acho que é super importante o paisagista estar envolvido é a especificação dos revestimentos. Mesmo que não especifique, mas que essa discussão seja feita em conjunto. Por quê? Porque o revestimento externo, ele está diretamente ligado à paisagem que você está criando para o cliente, né? Então, esses elementos, eles fazem parte do todo, né? Aquele piso. Então, por exemplo, revestimentos naturais se fundem muito melhor com o jardim. Então, às vezes, a gente tem essa luta um pouco que o arquiteto quer colocar um porcelanato, alguma coisa um pouco mais, um porcelanato imitando madeira, e a gente sabe que dentro daquele contexto natural que a gente está imaginando criar, aquele material ali, ele vai se sobressair, ele não vai se fundir com a área externa, né? Então, eu acho que essa discussão é muito rica, da gente trazer esses elementos naturais para os revestimentos de área externa, né? A gente batalhar um pouquinho, né, sobre isso. E muitas vezes isso aí tem a ver com o preço, né? Então tem que deixar bem claro lá para o cliente que, olha, não é só a casa, agora vamos mexer no entorno. E às vezes, vamos dizer, eu adorei essa tua solução de fazer o muro de arrimo, porque aí você consegue alargar um pouco mais o platô, né? Porque o talude sempre é um talude, né? Pode erudir, você pode plantar grama, pode fazer um revestimento com herbáceas e coisa e tal, mas o muro de arrimo, ele aumenta, na verdade, ali a largura do jardim e, que nem se falou, vamos dizer, tem que pensar agora não é só na escada para chegar no platô de baixo, mas também nas rampas, né? Pela lei da acessibilidade, não é mesmo? Isso, exatamente. Exatamente. E eu acho que a criação desses platôs, ele ajuda em vários sentidos, né? Ele ajuda na drenagem do terreno, né? Às vezes, assim, o muro de arrimo, o cliente fica um pouco relutante para fazer, né? Porque quando, dentro da minha experiência, assim, quando o cliente compra um terreno em declive, né, ele não tem noção que ele não consegue, por exemplo, às vezes ter uma casa de 500 metros quadrados plana, não vai caber ali. Para isso, ele vai ter que fazer um arrimo gigante. Então, assim, cabe a nós, né, a arquitetura, e a nós, paisagistas, trazer para ele, para que ele use aquele terreno da melhor forma possível, que ele vai precisar fazer esse tipo de estrutura, né? Então, acho que até para o jardim, né? Tenho certeza que para o jardim, para o desenvolvimento do jardim, é melhor que a gente esteja em áreas um pouco planas, né? Para a gente não ter a descida de nutrientes, né? Tudo isso dificulta, né? Então, mesmo que a gente plante uma grama amendoim ou uma grama para contenção, se a gente está falando de uma área nobre, né, junto à casa, é muito mais rico que ele use essa área plana e que ele tenha um muro
que tem um revestimento natural, que a gente tem uma planta, aí eu acho que cabe a gente trazer vida para aquele muro. Ah, vai ficar muito construído? Não, a gente pode ter um jardim que caia sobre aquele muro, pode ter uma parede de pedra, isso tudo enriquece o projeto, né? Uhum. E aí eu acho que, assim, continuando nesse guia para a obra, tem uma coisa super importante que são as estruturas de suporte, por exemplo, para trepadeiras, né? A gente pode ter cabos de aço, pergolados, painéis, alambrados, né? Nesse caso, até aqui, é um cobogó pré-moldado, né? Que a gente fez para subir a trepadeira. Isso tudo precisa estar identificado para que a obra orce e preveja que isso seja feito, né? Inclusive, assim, por exemplo, esse cobogó tem uma estrutura super complexa, são pilares metálicos que seguram ele. Então, esse cobogó, por exemplo, ele foi feito para cobrir uma área técnica, né, uma área de depósito, banheiro de serviço. Normalmente, a gente usa esses painéis com uma função específica, né? Então, isso Como é que deve você ser encara, Fernanda, esses pergolados, por exemplo, que eles fazem, mas eles não querem que, quando chove, por exemplo, a pessoa se molhe lá embaixo. E aí acaba cobrindo com policarbonato, né? Como foi a tua experiência? Essa trepadeira cresce por cima? É melhor fazer ela crescer por baixo do policarbonato? O que que você acha disso? Olha, Gustavo, é, o que que eu fiz muito, assim, dependendo da área, a gente tem que pensar assim, depende da área, né? Se a gente está falando de uma casa de serra, a gente convence o cliente de ter um cabo de aço e a trepadeira pousada em cima, sem policarbonato ou vidro. Isso é mais tranquilo. Quando a gente está falando de uma residência mais urbana, o que que a gente fazia normalmente, né? Fazia a cobertura de vidro, colocava a trepadeira quando o cliente queria muito e por baixo uma palhinha. Por quê? Não adianta você colocar o vidro ou o policarbonato e a trepadeira por cima, porque você vai ficar vendo aquela sujeira de folha seca por baixo. É. É. Funciona. E o que a gente já fez também é fazer o vidro, o policarbonato por cima, os cabos de aço por baixo, com afastamento, e a trepadeira se embrenhando por baixo do vidro. O que que eu acho dessa situação? Eu acho que dificulta um pouco mais a manutenção, e eu acho que dependendo da insolação local, a trepadeira dá uma tostada, assim, Uhum. né? Acumula mais calor. É. Então, assim, o que eu mais usei é ter uma palhinha por baixo, o vidro e a trepadeira por cima. Esteticamente é o que fica melhor, entendeu? Uhum. Tá vendo? Aqui tem até uma Sim. palhinha, só que nesse caso, essa Sim. trepadeira aqui, ela tá com um cabo de aço horizontal entre os pilares, Uhum. como se fosse uma franja, né? Uma outra situação. Tá. E não tem vidro aí em cima. Não, essa tem vidro. Ah, Tem tem até um vidro. beiralzinho de Tá. vidro aqui, tá vendo? Tem vidro, aí, Ah, na tá. verdade, isso, na verdade, é uma madeirinha, né? Esse não é nem palhinha, é uma madeirinha que ela vai encaixando ali por baixo do vidro, que ajuda a Tá. filtrar a luz e também ajuda a não ficar vendo tanta sujeira. Uhum. Essa madeirinha está por baixo do policarbonato. É vidro, É né? isso. Eles estão usando vidro. Vidro. Ah, tá. Muito legal. Normalmente, o policarbonato é a opção um pouco mais barata, mas ele faz aquele barulho na chuva que nem Que sempre é tão agradável, incomoda, né? né? É. E eu acho que ele suja um pouquinho mais também, mais difícil de limpar. É. Tá. Aí depende do local, depende da obra. Ah, alguém Uhum. perguntou alguma coisa aqui, peraí. Maria Angélica está perguntando se a trepadeira enrosca no forro. Mas tem um vidro, Não, né, entre não, a... porque ela fica por cima do vidro, né? Nesse caso aí, na verdade, é manutenção, né? Nesse caso aí, ela está enroscada num cabo de aço, nessa foto. Tá. Mas quando a gente trabalha com a trepadeira por cima do vidro, na verdade, ela se apoia no vidro e o forro fica abaixo, entendeu? E aí tem que ter uma manutenção de poda, mas é muito difícil ela descer, porque ela vai buscar sempre luz, então ela vai estar sempre acima. Em cima. E aí, no caso, só para te dar foto. Ah, então, não, na verdade, são cabos de aço, são dois cabos de aço que ligam os pilares dessa pérgola.
Ela faz como se fosse uma Uhum. franja horizontal, vertical, assim, né? Tá. Ela não está subindo por cima da pérgola. Não, sim, mas isso é manutenção, entendeu? Aí o caseiro, ele vai podando e vai enroscando. Enroscando, tá? Tem que E cuidar, esse então, cabo de mesmo. aço está Eu aprendi com afastado. você. É. Esse cabo de aço está afastado aqui, tá vendo? Ele Tá não meio fica colado. longe da coisa, né? É. Isso. E esse Que forro madeira também você está pintou, é colado. isso? Lembra? Acho que é sapatinho de judia. Sapatinho judia, é. Eu consigo. Voltou. Aí nós temos uma horta ali, ó, que está elevada em forma de jardineiras, é isso? Isso. E aí, assim, outro ponto que eu ia falar, depois das estruturas de trepadeira, são as jardineiras, né? Isso é muito importante que seja passado para a obra, a profundidade necessária, a necessidade da drenagem, né? Quanto que você precisa, então, assim, você está querendo fazer uma horta, então, qual que é a profundidade necessária para aquela horta funcionar, né? Tudo que é sobre laje é mais complexo, então isso precisa ser passado para a obra de início, para que ela preveja todos aqueles drenos, né? Se vai usar buzinote, se vai ser ralo abacaxi, né? Como é que vai fazer essa drenagem, isso tem que ser discutido em obra. Então é importante que Uhum. esses dimensionamentos de jardineira sejam passados para a obra o quanto antes. Então, E aí, parte-se do princípio que quem executa toda essa parte estrutural, vamos chamar dessa forma, é o construtor da casa, não é isso, você e a sua equipe que vão preparar tudo isso. Isso é já é isso. desenhado e combinado com o seu cliente antes, seu orçamento não prevê esse custo. Isso, por isso que essa planta geral, com esses elementos necessários para que o jardim funcione, ela precisa aparecer no início da obra, tanto para um orçamento, porque o que acontece muitas vezes? O cliente tem o orçamento da construção da casa, mas a área É. externa é outro orçamento, né? E aí Uhum. é uma surpresa às vezes. E eu acho que é uma pena, porque se a pessoa está indo construir uma casa ou está indo para uma casa, ela está indo por causa da área externa. Então, se ela não prevê esse gasto inicialmente, ela vai se frustrar, porque ela vai ter uma área que ela vai ser mal utilizada, né? A gente Sim. vai fazer uma mágica ali, mas não é o melhor que poderia ter, né? Por exemplo, no caso dessa horta aqui, é uma horta que ela poderia ser em solo, mas a gente subiu, ela fez essas caixas de madeira, na verdade é uma alvenaria revestida com madeira, né, para ajudar ali na manutenção, né, na umidade da madeira, e para ter uma altura um pouco mais confortável para a pessoa mexer, né. No caso dessa casa, ela tem essa horta de temperos e tem uma horta com estufa em outro lugar, né, porque é uma casa de serra, Uhum. é na Serra do Rio de Janeiro. E eu acho que, junto a isso, aí um último item muito importante de ser passado para a obra, dentro dessa guia, são as necessidades tanto de iluminação quanto irrigação. Eu gosto de trabalhar sempre com uma empresa parceira que faça essa interlocução e passe para a obra o dimensionamento dos reservatórios que são necessários para conseguir irrigar o jardim, né? A gente sabe que isso, quando entra no final, que a irrigação entra no final, a água ou vai para o jardim ou vai para, enfim, para casa, Sistema. o Uhum. jardim fica sem água, então É. essa necessidade prévia, ela ajuda ao dimensionamento ali da parte hidráulica, né? Mesmo que, porque a irrigação ela começa, né, nessa conversa, né, das necessidades, e depois ela vai aparecer mais para o final, quando os pontos já estão colocados, e ela vai puxar, né, as derivações. Então, é muito importante que ela entre desde o início, assim como a iluminação. O que eu eu faço muito? Passo uma planta de pontos de iluminação para a obra, muito crua, mas que dê um dimensionamento da quantidade de pontos para mais para o final ter um luminotécnico um pouco mais detalhado, né? Porque essa planta inicial de pontos, ela ajuda o eletricista a calcular, a dimensionar, por exemplo, o quadro de energia, né? Quadro. É. É. Então, você pode ter duas fases, né, da entrega disso, até porque a gente sabe que as espécies vão também mexendo, sendo mexidas um pouco, né? Então, às vezes, você muda a iluminação, mas esses pontos necessários, né, é importante o eletricista ter desde o início.
E você É. passa o cabo da iluminação junto com o da irrigação ou não? Você cria um tubo simultâneo para Tubo cavar um separado. buraco só, ou você faz só o cabo PPE e Não, do lado? normalmente o eletricista deixa o cabo PPL em cada canteiro, né? Para depois ser derivado, depois que o jardim tá pronto, né? Então, mas É, como ele enterra, na hora de enterrar, você prevê enterrar junto com a irrigação, não com a não, água, né? Mas com o buraco. Não dá para aproveitar a valeta. Não dá para aproveitar a mesma valeta? Mesmo estando no conduíte, eu acho que assim, eu acho que vai do profissional que vai executar isso, né? Aí da obra, Ah, né? tá. Poderia ser, poderia funcionar, mas a gente normalmente a obra passa milhares de outras instalações em conjunto, né, ao longo do jardim. Então, às vezes, ele vai fazer um caminho. O que que a gente orienta, o que que eu oriento normalmente é tentar passar essas tubulações sempre rente ao muro, né, ou rente às construções, para que elas não passem no meio do jardim e na hora do plantio a gente tem um problema de Não quebra poder das fazer. tubas e tudo. Mas, bom, esse acompanhamento de obra que é importante a gente ver, porque a gente sabe, enfim, até no próximo item vou falar sobre isso, que essa compatibilização é um jogo de empurra-empurra, né? né? Então, assim, depois que a gente tem peraí, que eu não estou vendo vocês agora. Depois que a gente tem esse guia, né, é, da obra, a gente tem material para fazer essas discussões em loco, né? Então, se vai passar na mesma canaleta, se não vai passar. E aí, eu acho que a gente começa a entrar no que a gente até já tocou antes, de como evitar conflitos tanto das instalações quanto da estrutura com as áreas previstas de jardim, né? Então, a gente pode usar aquela planta de profundidade que eu falei, como uma base para indicar ali para as instalações da onde fugir nos caminhos. Às vezes é inevitável, às vezes tem milhares de caixas de passagem, milhares de tubulações que precisam passar naquele corredor. Então, o que que a gente orienta? Que isso seja passado mais perto mais junto ao muro, ou mais perto do piso, né? Não no eixo, né? A gente tem o problema das caixas de passagem, que normalmente a obra gosta de colocar no meio do jardim. E aí, o que que acontece se você não está lá, na hora que isso é previsto, ou quando você não compatibiliza com o seu projeto? O seu jardim fica banguela, que a gente chama, né? Às vezes, você tem ali calateia, 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 aí tem a caixa, e depois calateia, calateia. Então, você fica com aquele buraco ali, no meio do jardim, que poderia ter sido evitado se aquela caixa tivesse sido deslocada 30 centímetros para frente, sabe? Então, essa interlocução, né, essa compatibilização, ela consegue prever esse tipo de conflito que ajuda a gente a não fazer aquela gambiarra, né, no jardim. Talvez plantar a Uhum. muda um pouco mais para frente e ficar com aquele dente esquisito, né? A gente ter, né, uma harmonia. Gente, eu não estou conseguindo ver vocês. Será que alguém consegue me ajudar? Será Deixa eu que ver. é por causa que você coisou picture to picture aí? Que é Pode onde ser. você consegue abrir a apresentação para você Vamos poder ver a gente. tentar de Para novo. que na hora de você. Ok. Se foi, né? Ah, vocês estão vendo a Nós estamos apresentação. vendo. E você está vendo a gente? Estou vendo, agora eu consegui. Ok. E aí, dentro dessa compatibilidade. Desculpa, Augusto. Não, era só oi. Falei, oi, oi. Estou conseguindo ver vocês agora. Melhor, né? Muito ruim vou ficar falando com apresentação, não gosto de ver as pessoas. E aí eu acho que dentro dessa compatibilização, a gente sabe que quando a gente recebe o projeto, tudo é área livre, né? Uma tela em branco. E ao longo da obra vão surgindo algumas áreas técnicas, algumas áreas de gerador, máquina de trocador de calor, área técnica da piscina, área técnica da irrigação, e às vezes não tem espaço dentro da casa, e a gente tem que abraçar essa causa, né? Então, a gente estar junto com a obra ajuda que a gente preveja, olhe para isso como uma oportunidade e faça com que o jardim abrace essas áreas e não seja, por exemplo,
uma área que vire protagonista do jardim, né? Você ficar vendo ali aquela casa de máquinas, né? Então, por exemplo, aqui nessa foto é uma casa de máquinas de uma cobertura, que é uma porta que está dentro desse espelho, tá vendo? Que reflete a paisagem. E aí a gente propôs ali um cachepô de alumínio que tem rodízio. Então, esse cachepô, ele é removível para você usar essa porta. Quando você Legal. vê, quando ela está fechada, você vê o espelho e o jardim, né? E às vezes, assim, já aconteceu de você, de repente, dar uma mudada, mexida no desenho do jardim, e aquele jardim cobria aquelas máquinas de ar-condicionado, né? Área de gerador, que ocupam muito espaço e a gente tem que realmente realocar. Então, isso é importante que a gente preveja antes da entrada, né, das plantas. E um ponto importante também, se vocês acharem que eu estou muito rápido, me falem. Não, tá tranquilo. É bastante. E um outro ponto super importante é a drenagem, né? A gente sabe que precisamos compatibilizar o projeto de paisagem com a drenagem, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui existe uma canaleta de crista de talude. E essa canaleta, a gente fez um desenho de capim que essa canaleta ficasse dentro do desenho, porque ela era uma canaleta enorme, que ela ia ficar de cara para a área da piscina, né? Então, o capim, ele abraçou ali a canaleta. Então, às vezes, você tem um ralo, né? Algumas áreas, alguns elementos de drenagem que a gente precisa, às vezes, mexer um pouquinho para que eles fiquem no meio do jardim e não fiquem tão em ênfase, né? E isso também só fazendo a compatibilização, né? E aí eu acho que assim, o último ponto que eu queria levantar aqui é como passar o bastão obra para a entrada do jardim. Dentro desses 10 anos, eu nunca vi a gente conseguir entrar na obra com todos esses itens checados, tá? Mas esse é o ideal dos mundos. Eita. Mas esse é o ideal, assim, eu tenho fé que se a gente se juntar, a gente vai conseguir fazer com que o cliente e a obra entenda que o jardim tem que entrar por último, depois de tudo. Né? Então, separei alguns itens aqui que são muito importantes, que estejam prontos para a entrada não só da adubação, do preparo do solo, como para a entrada das plantas, né? Então, assim, primeiro de tudo, drenagem, sistemas de drenagem testados, se for jardineira sobre laje, o ralo testado, o ralo instalado, né? Essa drenagem se ela não tiver testada e der um problema, você vai ter que tirar tudo. Quando a gente fala sobre laje, a gente está falando cobertura, de uma sujeira absurda se você tiver que tirar tudo por um problema de entupimento. Então, tem que ser testado e retestado, isso tem que ser exigido da obra, né? Eu acho que é importante também que as canaletas estejam colocadas e os ralos para que os níveis do jardim fiquem corretos. Eu vou contar para vocês um caso que é essa foto aqui no cantinho, que tem essa grama. A obra pediu que a gente entrasse, porque estava atrasada, e a obra normalmente quer que o jardim entre para a obra parecer pronta, e o cliente pressionou, e a gente entrou, e a canaleta não estava pronta, e a gente plantou os ipês, fez o acerto de terreno dentro do nível da canaleta, que foi passada pela engenharia, e no final a canaleta foi construída mais abaixo. A gente teve que tirar todo o material, tirar toda a grama. Então, a gente perdeu o material, perdeu o dia de trabalho para refazer o ajuste de terreno. O ajuste não ficou perfeito, porque os ipês estavam plantados num nível acima da canaleta, então a gente não conseguiu fazer um caimento contínuo, a gente teve que fazer um caimento um pouco menor e depois um caimento maior para a canaleta. Então, assim, o que eu sempre falo para a obra? Se não está pronto, pelo menos que tenha cota de nível, uma marcação de estaca de qual é o nível final daquela canaleta. Porque a gente sabe que o acerto final do terreno, do caimento da grama, a gente vai ter que fazer para essa canaleta, senão não vai funcionar. Não vai funcionar para o jardim, não vai funcionar para o cliente que vai ter alagamento, né? Aquela canaleta não vai servir de nada. Então, é muito importante que essas cotas finais estejam definidas para que o acerto de terreno a gente não tenha árvores abaixo do nível, né? Um acerto de terreno errado no caimento do escoamento da água, tá? E aí o outro ponto é acabamentos e obra limpa, né?
pintura, revestimento de muro. Essencial que não haja corte de pedra, lixamento de madeira, uso de argamassa e pintura próxima aos canteiros. O que acontece sempre? A gente tem que batalhar. Você plantou a grama, a obra monta um andaime para fazer um retoque de fachada. Isso acontece. Ah, não, já acabou a pintura. Não, não acabou, porque tem que fazer um retoque da fachada e monta um andaime em cima da grama recém-plantada, né? E não pintar ela, né? É. Pinta a grama, né? E a gente sabe que isso fecha os poros da planta, né? A gente acaba entregando para o cliente um jardim queimado, porque queima. E às vezes você acaba de fazer o jardim, aí o dono resolve ainda, não, eu não gostei dessa cor, vamos pintar de uma outra cor. Aí pisa por cima do jardim, suja tudo, não sei o que lá. É isso. Aí coloca andame, não sei o quê. Ah, é um sufoco. É. É isso. Às vezes, o que a gente fazia? O cliente tem que assinar um termo de início. Você quer que a gente plante? Ok. Então, assina um termo de responsabilidade. Porque senão o prejuízo é nosso, né? O prejuízo é nosso. Eu ia perguntar isso para você agora, numa obra dessa que você teve que replantar, perdeu o IP, perdeu grama, o boleto vai para quem, né? Porque não é culpa sua, né? Nesse caso dessa obra, era uma obra muito grande, então, assim, existia uma flexibilidade, o cliente era um cliente muito bom, eu acho que tudo depende muito, né? Mas quando é uma obra que já vem dando problemas, e o cliente está insistindo, e você está falando, não tem condição, né? Que a gente falou, por exemplo, canteiro com entulho, com maceiro, com resto de madeira, é um canteiro que vai estar ácido, que vai ter patógeno para as plantas. Então, assim, não tem como, a obra tem que limpar antes de entrar, né? Então, antes de levar qualquer coisa para a obra, a gente tem que verificar se está tudo limpo e liberado. Um outro ponto que eu acho também super importante, né? Na verdade, eu acho que é o essencial, é a obra disponibilizar a água, que a água já esteja disponível na obra. O que acontece também muitas vezes? Deu um problema na bomba, está fazendo a instalação aqui, ficou 2 dias sem água. Aí o que você plantou, você já está perdendo, né? Porque o jardim recém-plantado, a água, né, é essencial. Né? Então, que a água esteja disponível para rega manual imediata e que a infraestrutura da irrigação já esteja pronta para dar o start, né? Para a irrigação entrar junto com o plantio e aquilo começar a funcionar, né? Mas que, no mínimo, tenha uma mangueira funcionando. A irrigação, normalmente, você falou que é parceiro seu, né? Assim como iluminação. Então, você coordena isso com ele. Isso, exatamente. Coordena a entrada com ele. Né? Uhum. E, por último, acho que, assim, que eu não acho inviável, muitas obras que eu trabalhei funciona muito bem, é o isolamento dos canteiros com fita zebrada. Você usar estaca e fita zebrada, porque o final da obra é um caos. E não tem como controlar que a obra vai passar em cima do jardim. Não tem como. Sempre vai ter um eletricista que vai jogar um plástico, vai ter alguém que vai pisotear a grama. Então, o isolamento dessas áreas, talvez pedir para a obra botar um madeirite para ter um caminho só, né, que de repente você refaça só uma parte se for necessário. É muito importante que haja esse isolamento. Se você vê até nessa foto aqui, e nessa daqui também tem uma fita zebrada, tá vendo? E ela é respeitada, né? Você fica torcendo. Mas a gente está na obra, né? Nesse momento a gente está na obra fazendo manutenção. Tá. Uhum. E você tem que bater meio com o engenheiro. Só que, assim, é difícil o engenheiro da obra conseguir ter controle de todos os serviços que estão acontecendo simultaneamente no final de obra. É quase impossível. Então, tem a zebrada, você fala com o cliente, você alerta a engenharia e fica ali no pé, né? E aí, assim, eu acho que após esses itens, a gente pode começar, né, dar o start, né, na entrada do jardim, e eu acho que a última coisa que eu nem coloquei aqui na apresentação é você combinar com a obra a parte da logística, a chegada de guindaste, né, de munque, tudo isso tem que ser combinado com a obra, porque normalmente a obra também tem uma movimentação de caminhão de entrega, de mobiliário, de marcenaria. Então, se isso não for combinado com a obra e programado, pode ser que você tenha um conflito, né? Por exemplo, a gente já teve mesmo combinando, eu já tive uma situação de um
guindaste ter ficado 3 horas esperando ser liberado, porque tinha um outro caminhão descarregando na obra. E aí você perde a diária, você às vezes não consegue plantar tudo. Então, assim, esse combinado, ele não sai caro, né? Acho que ajuda todo mundo, né? E a questão dos EPIs também da equipe, eu acho que é muito importante que isso seja alinhado com a obra, né? Porque muitas vezes isso cai em exigência, né? Bota, né? Em algumas situações de capacete, né? Óculos de proteção, enfim, o que puder ser disponibilizado para a equipe, tá? E aí, bom, o cuidado começa desde o início do projeto e vai até você estar plantando a última muda e varrendo ali a sua sujeira, para a gente ter esse Uhum. sucesso. Ou dá uma passada rápida do 1 até o 6, Fernando, para ver quem não consegue ler ainda, se a letra está muito pequena, Quer que eu dê um? qual que é o processo ali da passagem do bastão, que eu adorei essa expressão. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ver Ah, se legal. vocês conseguem ver melhor. Peraí, deixa eu chegar para o lado. Não, tá Primeiro, tranquilo. a drenagem, né? Também Drenagens não é pronunciadas. interessante conduzir a água da chuva tudo para um canto só, senão a gente está criando um ponto erosivo, né? Então, na parte do escoamento, é muito importante também se espalhar aquilo lá para o meio-fio ou para a rua, para não Aí colocar tudo depende, num ponto só. depende do Nivelamento e planejamento ali cortes de finais, drenagem, né? legal. Aí o acabamento, né? E a obra limpa. Aliás, quando começa o jardim, eu já falo para o cara, aluga umas 3 estações, porque a gente vai começar por aí, né? Vai Primeiro muita limpar em coisa. volta da casa. E eu acho que esse Exatamente. canteiro livre, a gente já passa, dependendo do formato de trabalho, né? Se vai encher com terra preta, se vai entrar com um material inerte e um substrato por cima, aí depende da forma que você faz, mas isso já tem que ser orientado para a obra para saber o quanto que eles têm que tirar de material ali para você conseguir fazer o seu investimento, né? Uhum. Isso também é responsabilidade deles, da obra deles tirarem. Então, Tirarem. quem faz esse serviço de novo é o cara que está construindo, não o cara, o construtor, Com tá? certeza. Até porque ele que sabe onde é que ele quer direcionar aquele material ali, né? Tá. Gente, E é aí a água excelente, mas diminui. a gente consegue acompanhar isso, né? Porque muitas vezes a gente chega para fazer um jardim e, sei lá, você quer plantar uma palmeira em volta da piscina e a primeira coisa que você acerta é um cano, né? Um tubo, né? Onde é que está passando a água. Aí vira aquela fonte, né? Vira aquele barro todo e tal. Aí você corre para o hidrômetro, você fecha o hidrômetro, o pedreiro dentro da casa fala, quem fechou a água ali? Estou rebocando, estou precisando de água, né? Como é que é essa coisa de você chegar e você não saber aonde estão passando os canos e aonde estão passando os fios, por exemplo? Então, eu acho que isso faz parte do que a gente, assim, a gente tenta prever o máximo possível, né? Dentro até dessa planta de profundidade que eu falei, mas se a gente está entrando numa casa que já está pronta, digamos assim, né? A casa Reforma. está pronta. E aí eu acho que o que acontece é que você tem que conversar com o engenheiro. Ó, tem algum tubo aqui passando? Se ele não souber, acho que vai ter que sondar ali, cavar e eles estarem prontos para talvez isso acontecer. E se acontecer, já vi muitas vezes na hora o bombeiro ter que fazer um joelho para deslocar, porque não ia inviabilizar o Uhum. plantio da palmeira ou da árvore por causa disso, né? Porque assim, é, eu já tive situações que a engenharia botou um ralo no meio da jardineira, numa jardineira que recebeu uma árvore. O que que aconteceu? A árvore fez um tampão no ralo, óbvio, Claro. né? É. Teve que tirar a árvore, fazer uma nova forma de escoamento, teve que fazer como se fosse uma tampa falsa para poder cair. Então, assim, isso tudo tem que ser muito observado e trocado. E mesmo assim, a gente sabe que tem algumas intercorrências, né? BO vai ter, né, Fernanda? O que você vai fazer é fazer de tudo para ter menos possível, né? Mais ou menos isso. Quando E é o você que a tem um Carla está falando, material, a maioria das vezes eles não tiram o entulho, né? quando você tem um material, um projeto, você tem um documento de que você avisou a obra que ali ia ter uma palmeira, entende?
Você tem uma planta de profundidade, você diz que você precisa de 1 metro ali livre. Então, assim, você também se resguarda com o cliente de que a obra não te entregou o que você pediu, sabe? Então, você fora entregar o projeto paisagístico, você entrega esse que você chama de projeto de obra, da obra do paisagismo, né? Hum. E ainda entrega meio que um manual de execução de responsabilidade, o que é responsabilidade de um e de outro. Isso, o que Entrega que é vários documentos, então. isso? É isso. Vários Sempre projetos, entra assim, por além do último é projeto de culpado, né? plantio. Se fizer alguma coisa errada, né? Sempre a gente é o que entra por último. Então, a obrigação do paisagista é entender também um pouquinho de engenharia civil, arquitetura, tudo, né? Sim, Porque se não tiver impermeabilizado, por exemplo, ou essa questão do ralo, se ele jogar terra ali, plantar por cima do ralo, ele que é o culpado, vamos dizer, né? É, sim. a gente entra por último, e quem entra por último é que tem que ver. Tem erros em relação à vegetação, tem erros em relação à engenharia civil, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está muito sempre perto do erro, na verdade. Sim. E a culpa é sempre de quem não está na obra, entendeu? Teve um É, entupimento, o cliente vai chamar o engenheiro vai falar assim, foi essa planta que está errada aí que entupiu o ralo, entendeu? E às vezes não, às vezes o ralo foi colocado no lugar errado, não foi colocado num lugar É, que realmente desse vazão, não tem caimento, deu um problema de manta. Lá na landscape, pela marca, conseguia-se muito colocar essa responsabilidade da drenagem para a construtora. Isso estava em contrato. para o Responsabilidade de engenheiro escoamento de também. água e uhum, drenagem é da construtora. Por quê? Dimensionou o ralo errado, o ralo está entupido por causa de resto de obra, aí a culpa é do paisagismo, entendeu? Então, é sempre bom é, ter essa conversa, assim. sim, bem assim. É bem complexo, na verdade. Aí a Maria Angélica colocou aqui, no mundo ideal, todos os clientes forneciam uma planta hidráulica geral, é. É, E hoje essa planta é feita pelo engenheiro, né? Nós estamos aguardando o projeto hidráulico de um engenheiro de obra para daí começar a conversar com o cliente sobre o paisagismo. Só mais uma curiosidade. Então, você faz um orçamento para um projeto X, tá? A obra vai levar mais um ano, né? Porque até construir toda uma casa, ainda mais desse porte e tal. Você prevê no seu orçamento que você vai visitar essa obra, vamos falar, 10 meses antes de você começar? Como que é essa sua, em termos de orçamento? Porque eu entendi que você tem que estar sempre na obra para checar. Você já Eu acho que prevê essas inúmeras visitas de checagem, na verdade, né? Eu acho que vale você ter, aí depende do porte da obra, tá? Mas assim, eu Sim, acho que claro. nesses itens que eu coloquei, eu acho que vale você ter uma primeira reunião com a engenharia, que é uma primeira visita sobre terreno, né? Você alinhar em relação à estrutura de muro, contenção, movimentação. Isso é uma primeira reunião, podendo ser em loco ou não. Sendo em loco, melhor, porque na verdade às vezes você visita o terreno e o terreno tá com mato e tudo, e aí a segunda visita você já consegue ver o terreno mais limpo e você consegue discutir em loco essas situações. Então, isso é É um isso. primeiro ponto. Depois você vai trabalhar nesse projeto, que é a idealização, é o guia da obra. Então, você vai detalhar aquilo ali, né? Vai destrinchar nessa documentação toda que você vai levar para a obra. E aí, eu acho que vale você ter uma reunião com a obra de start, né, quando a obra começa, né, a questão mais civil, a parte cinza da obra, né, estrutural, acho que vale ter uma reunião, e depois você pode ter uma reunião um pouco depois, né, aí você começa o acompanhamento, eu acho que aí, é o que eu falo, normalmente, aí depende da situação, se está construindo a casa do zero, a parte externa, ela vai ser construída na parte final, né, num terço final da obra. Então, você pode ficar um tempo, ou você faz uma visita a cada 2 meses, aí às vezes o engenheiro mesmo demanda, depende do nível da obra, às vezes o engenheiro mesmo demanda para tirar alguma dúvida, né?
Por exemplo, se você tem jardineira junto à casa, pode ser que ele demande que você vá para tirar dúvidas antes, né? Sim, Agora, se as sim. coisas são mais distantes, deslocadas da casa, ele vai te chamar depois, né? Uhum. Mas então tem que estar previstas essas visitas. O que que acontece? Essas visitas iniciais, a gente pode prever em projeto, mas as visitas finais, que eu acho que tem a ver com essa compatibilização, com essa movimentação das tubulações, isso tem que estar previsto como um acompanhamento de execução, né? Como um orçamento separado, um orçamento de acompanhamento de obra para execução, né? Então, você Né? está se preparando para trazer as plantas para a obra. Aí é uma outra fase, um outro contrato, né? Aí você faz esse acompanhamento. Porque, assim, pode ser que o cliente queira executar com uma pessoa que não está nem aí, que ela vai fazer ali. Aí depende, entendeu? Eu acho que se ele quer Pode que ser. você tenha a sua visão de projeto na execução, ele vai pagar pela sua presença na obra, acompanhando ali, para que o projeto seja, né, como idealizado desde o início. Então, Sim, acho que sim. tem que ter a ver com isso. São vários fatores, né? Normalmente você executa os seus projetos, Fernanda. Quando eu trabalhava na landscape, o landscape eu executava. Agora Tá, eu executo em parceria e faço esse valor de acompanhamento, né? tá. Que é, mas não é Que igual aí ao Augusto, né? Augusto, Terceiriza a execução. execução e de preferência com alguém que você confia, né? Porque ele já tem essa leitura, né? é isso, é isso. E aí Né? você acompanhar. Normalmente o paisagista é chamado quando está tudo pronto, né? Aí você não sabe direito onde é que estão passando os canos, onde é que estão passando os fios, né? É isso. Então, você tem que já educar o cliente, ó, daqui a pouco a gente tem que fechar aí a execução da obra. Aí é É, um outro pulo do gato, que é trazer, você trazer para o cliente a necessidade de fechar o paisagismo antes de chegar ao final da é, obra. É, Porque, isso melhorou porque no muito, né, final fica para Fernanda? depois e eles também detonam o projeto, né? Porque aí quer cortar coisa, quer diminuir, porque não tem mais dinheiro. Então tem, assim, não só a importância da gente estar junto da obra para preparar para a entrada das plantas, mas para a gente também estar dentro do orçamento do cliente, porque a gente sabe que quando é o último a fechar, o cliente já não tem mais dinheiro. A Fernanda sugeriu que o nosso curso de gestão de obras tem muito a ver com o tema que ela trouxe hoje. Fernanda, obrigado pela dica, né? E aí, o curso de gestão de obras, que essa próxima vez vai ser em São Paulo, a pedido de pessoas, né? Que o Olambra é difícil, hospedagem e tal. Nós vamos estar tendo esse curso de gestão em São Paulo, e aí está um cupom que, pelo que eu entendi da menina, dá uns 15% de desconto, uns R$ 240. Então, quem quiser aproveitar o cupom e a oportunidade que a Fernanda deu com essa deixa, né, Fernanda? Obrigada, tá bom? Feliz. E, e qualquer coisa a gente está à disposição para tirar dúvidas se alguém tiver, tá? Porque a ideia não era um merchan, mas uma oportunidade mesmo. é isso aí. Eu tenho só mais uma perguntinha para você. Como que você, da arquitetura, pulou para o paisagismo? E pelo que eu estou sentindo, você é mais paisagista que arquiteta, no sentido de pegar trabalhos, ou não? Martina, eu nunca, assim, só na faculdade que eu trabalhei com arquitetura. Depois que eu me formei, né, na verdade, meu projeto final foi paisagístico. E depois que eu me formei, eu fiz curso no Jardim Botânico do Rio, eu fiz o IBRAP, né, em São Paulo também. Na época eu não conhecia vocês. Eu Uhum. fiz alguns cursos, Sebrae, enfim, alguns cursos paralelos, né, para poder entender. Uhum. E depois eu entrei no no curso, na pós da Cecília, né, na PUC, Da Cecília, para e já entrei completar. na landscape. E já entrei na landscape. Então, assim, desde que eu me formei, né, que vai fazer 11 anos, eu só trabalhei com paisagismo. Então, quase que você entrou na arquitetura por causa do paisagismo. Foi isso que eu entendi ou não? Você foi fazer arquitetura e descobriu o paisagismo na arquitetura. É isso, porque eu fui muito para a parte de urbano, né, de urbanismo. Eu fiz um intercâmbio na França de urbanismo, e aí eu fui vendo que algumas coisas não eram
o que eu imaginava, e aí essa coisa da natureza e tal, eu comecei a juntar tudo, né? Quando eu me formei, eu segui esse caminho. Então, assim, eu digo que eu não sei nem escolher almofada de sofá. Não sei escolher papel de parede, não me peçam para detalhar um banheiro, eu não sei. Entendeu? Que legal, que Eu legal. sei de planta, eu sei de planta. Que legal, muito legal. Olha aí, ó. Muito Valeu, obrigada. Zé. Grande abraço, saudade de você, Um velho. abraço, obrigada aí pelo convite. Um beijo, Gente, pessoal. Obrigada pela obrigada, viu? participação. Para vocês Tchau. também. Gente, boa noite. Até uma próxima. E parabéns, Fernanda. Foi maravilhoso. Obrigada. Adorei, Obrigada. Fernanda. Boa Deus te noite. abençoe. Um bom Boa ano para noite você. para todos. Boa noite.